Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e boa tarde para todos. Quantos minutos tem? 15 minutos. Tenho 15 minutos. Em primeiro lugar, quero aproveitar esta ocasião para louvar e agradecer a Allah por esta oportunidade de podermos estar juntos para debatermos assuntos de grande importância para as nossas vidas, para o nosso país, para a nossa nação. E agradecer também à Comissão Provincial de Assuntos Religiosos do Niassa, assim como todas as comunidades religiosas aqui representadas, pelo convite formulado para poder falar de um assunto complexo, de um fenômeno complexo que é a questão da corrupção e o papel das entidades religiosas no combate à corrupção. Mas tenho só 15 minutos, este tempo é mesmo insuficiente para abordar um tema desta magnitude, tendo em vista todos os seus contornos e as diversas formas de manifestação da corrupção. Eu vou tentar aqui, na verdade, fiz aqui algum apanhado, não sei se serei feliz ou infeliz, mas a verdade é que a questão da corrupção representa, no geral, para as sociedades do mundo, o flagelo das sociedades. No nosso caso moçambicano, é triste constatar que um inquérito que foi financiado pela USAID Moçambique, quer dizer, este estudo foi financiado pela USAID e mostra nas suas conclusões que Moçambique é considerado um dos países mais corruptos do mundo. O que significa que 1/4 dos moçambicanos paga suborno para conseguir emprego. E o estudo revela que os níveis de corrupção e de criminalidade em Moçambique situam-se entre os mais elevados do mundo. Estimados irmãos, como é que podemos ficar felizes com esta situação? Entretanto, há uns anos atrás, salvo erro, não sei se foi em 2017 ou 2018, o governo lançou um plano estratégico de combate à corrupção 2018-2022. 5 anos que esta estratégia deveria funcionar para combater a corrupção. Quando hoje avaliamos a situação da corrupção no país, em que estágio estamos? Grave. Não há resultados palpáveis. Nós ainda continuamos a conviver. E o outro problema também, eu estou aqui simplesmente a levantar questões de reflexão. Eu não trago respostas acabadas. Nem cabe a mim trazer respostas acabadas. Mas quero levantar e suscitar questões que devem merecer a nossa reflexão, desde a base ao topo. O outro problema aqui é que quando nós falamos de corrupção, nós olhamos apenas para uma parte dessa doença, que é ao nível institucional. Então, quando se fala de corrupção, as pessoas logo vão para o governo, vão para as instituições públicas e por aí em diante. Quando estamos a falar ou quando vamos para a busca de soluções para este problema,
e queremos envolver as lideranças religiosas no combate à corrupção, olhamos mais para o papel de moralização da sociedade por parte das confissões religiosas. Tem que moralizar, tem que mobilizar, tem que fazer palestras, tem que conversar com as comunidades, tudo isso, passar mensagens e terminamos por aí. Eu consideraria este papel bastante reducionista, quer seja na forma como olhamos e encaramos para a questão de corrupção, quer na forma como procuramos combater este mal. A verdade é que as consequências da corrupção numa sociedade, em qualquer sociedade, não interessa se é rica ou pobre, são consequências nefastas. Consequências nefastas corroem a sociedade, minam a confiança das pessoas para com as instituições públicas, criam espaço para o crescimento da criminalidade. Mas é importante saber que nós no país temos uma série de legislações sobre o combate da corrupção, tanto que até a Procuradoria-Geral da República tem o seu braço de combate à corrupção que é representado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Mas o problema ainda continua. É por esta razão que eu, na minha apresentação, não vou me cingir muito na questão legal. Porque temos aí as leis. Não sei se estão a funcionar ou não, mas eu acredito numa coisa, que a lei por si só não faz milagres, por mais bonita que ela possa ser, se não for acompanhada por outros elementos que aqui irei mencionar. Mas a verdade, estimados irmãos, é importante que nós entendamos que temos pelo menos 2 níveis de corrupção e que nós só focamos a nossa preocupação no primeiro nível e não no segundo. Nós temos a corrupção ativa e a corrupção passiva. O que seria a corrupção ativa e o que seria a corrupção passiva? A corrupção passiva, estimados irmãos, é aquela corrupção que é praticada mais pelo funcionário público. Pelo funcionário público. Mas a sociedade toda comete a corrupção passiva, todos os dias convivemos com ela. E ninguém fala disso. A corrupção passiva é quando um funcionário público aceita receber um dinheiro, um favor, para poder agilizar um processo de forma indevida. Ele aceita, está a cometer o crime de corrupção passiva. O cidadão que corrompe um funcionário público e dá-lhe aquilo que na nossa gíria popular chamamos de refresco, essa é a corrupção ativa, que é praticada por nós. Tanto que nós até temos estas terminologias. Refresco. Refresco é coisa boa. Mas, quer dizer, é uma terminologia que está ligada a um crime, que é a corrupção. Então, quando outras pessoas vêm de fora do país, de outras nacionalidades, vêm para o nosso país e não estão familiarizados com essas nossas terminologias, depois acabam criando problemas. Tanto que nós recebemos cá no país um estrangeiro que, pronto, de uma ou de outra maneira, não sei se ele violou um código da estrada, a polícia mandou parar, e depois pediu-lhe refresco. Tem que dar refresco, senão a situação está péssima. E ele, que não sabia da história, perguntou: mas chefe, eu não sei qual é a marca que o senhor toma. Se é Fanta, se é Coca. Já viram isso, estimados irmãos, que acontece? O chamado refresco.
Às vezes nós, já convivemos com a corrupção de tal maneira que mesmo sem nos pedirem, nós até fazemos questão. Chefe, vai lá tomar refresco. No passado era cigarro, vai lá fumar. Esta é a nossa forma de viver. Então, se nós tomarmos a consciência que a corrupção tornou-se algo comum entre nós, a questão que eu coloco aqui é a seguinte: que a corrupção no nosso país não é algo imposto, mas sim uma escolha. É uma escolha. As pessoas escolhem praticar atos de corrupção para obter alguma vantagem. Desta forma, a corrupção não é um problema institucional. Não é um problema institucional ou não é um problema político, mas a corrupção na nossa sociedade, estimados irmãos, é um problema cultural. Isto virou o nosso modus vivendi, virou cultura para nós, em que se escolhe ser corrupto porque estamos culturalmente condicionados a praticá-lo, e tal escolha reflete diretamente no sistema político. Portanto, aquilo que nós condenamos no plano institucional é simplesmente uma amostra daquilo que é a nossa maneira de ser e de estar aqui na base. Só. Agora, quem condena quem? Falei aqui um pouco das consequências da corrupção na medida em que mina a legitimidade política, não é? Cria populações com pouca crença nas instituições públicas, aumenta a desigualdade, a exclusão e a violência. Agora, qual é o papel das lideranças religiosas e as confissões religiosas? Estimados irmãos, se nós pegarmos pelo menos 2 livros sagrados que nós conhecemos, é o Alcorão e a Bíblia, não vão encontrar nenhuma diferença em termos de visão em relação ao fenômeno da corrupção e até a necessidade de combater esse mal social. Aqui vamos encontrar uma convergência incrível, o que significa que muçulmanos e cristãos, que são parte do tecido social moçambicano, são chamados para intervir. Mas este papel das confissões religiosas ou das entidades religiosas precisa ser complementado. Atenção, estimados irmãos, a questão da educação para a religião é uma vocação, não é um papel emprestado. É a vocação da religião, é a vocação das instituições religiosas, educar um homem, educar o ser humano. Nós no país temos, em qualquer país vão encontrar, sempre tem um ministério que cuida destas matérias, chama-se Ministério da Educação. Aqui também em Moçambique temos Ministério da Educação. Mas atenção, educação é uma coisa, transmissão de conhecimento já é outra coisa. As nossas instituições educacionais transmitem o conhecimento, o papel da educação não está lá presente. Porque eu não consigo perceber como é que um professor dá-se o prazer, depois da aula, sair com seu aluno e sentar numa barraca a beber. É corrupção. Então, ele não está a educar, porque não é exemplo. As lideranças religiosas, estimados irmãos, devo aqui confessar, eu não queria falar isso, mas sou obrigado mesmo a dizer. Estimados irmãos, eu trabalho no Ministério da Justiça, sou técnico da Direção Nacional de Assuntos Religiosos
e a Direção Nacional de Assuntos Religiosos tem 2 departamentos. O primeiro departamento é o departamento que cuida do processo de registro das confissões e associações religiosas, até com os vistos dos missionários para entrarem cá no país. A direção é que dá o aval para a migração poder permitir. O outro departamento é o departamento de ciências religiosas, que tem como atribuições estudar e acompanhar o fenômeno religioso através das atividades das confissões religiosas, e a outra atribuição é dirimir conflitos entre e intra-religiosos. Durante o tempo em que eu estou ligado à Direção Nacional de Assuntos Religiosos, poucas vezes aliás, não me recordo de nenhum momento em que nós tratamos de conflitos entre religiões. Maior parte, ou 90% dos conflitos que nós dirimimos são conflitos intra-religiosos, no interior da mesma confissão religiosa. E qual é a natureza destes conflitos? Os conflitos não têm nada a ver com as doutrinas. Os conflitos não têm nada a ver com as comunidades. Os conflitos estão no topo. Se não é pelo poder eclesiástico, é pelo poder financeiro. Quer dizer, eu vou abrir uma igreja ou vou abrir uma associação muçulmana. A primeira preocupação é quem deve ser o líder, quem deve ser o tesoureiro. A maior parte dos conflitos religiosos que nós acompanhamos vem precisamente desta parte aqui. Então, às vezes tenho dificuldades em sentar com pastores, com sheiks, com maulanas, com bispos, sentar com eles para buscar na Bíblia e no Alcorão lições de moral, o que é vocação deles para darem lá na igreja, e tem lá a juventude. E eu pergunto, meus líderes religiosos, o que é que estão a fazer? O problema estaria na religião ou estaria na própria pessoa? Própria pessoa. É triste acompanharmos no interior das confissões religiosas questões ligadas a feitiçarias, invejas, calúnias, lutas para aqui e para ali, sempre lutas. Se as nossas confissões religiosas ocuparem-se todo o tempo a resolver os seus problemas internos, quando é que vão se ocupar para educar a sociedade para evitar a corrupção? Então, o primeiro desafio que as lideranças religiosas enfrentam é resolver os problemas internos, acabar com a corrupção interna para poder cuidar da corrupção cá fora na sociedade. Desculpa-me dizer isto, mas sejamos francos entre nós. A outra questão que é preciso trazer a religião na vida desta sociedade, na vida dos seres humanos. A religião é uma coisa abrangente. Infelizmente, nós temos um conceito de religião bastante reducionista e confinamos a religião simplesmente naquela mera relação entre o indivíduo e o seu Criador, cujo espaço de atuação restringe-se apenas ao coração do indivíduo. Acabou. É uma coisa individual. Mas a religião tem além do lado espiritual, tem uma dimensão social. Combater o mal na sociedade. Então, o que significa que a religião precisa também de se libertar. Falou-se muito aqui da questão da política, o professor Severino Nganha colocou essas questões, e acabamos aqui também de ouvir a questão do álcool, falou-se tanta coisa. Estimados irmãos, uma vez, nós temos aqui no país uma legislação sobre o álcool. Foi aprovada na altura em que quem ocupava a pasta da saúde era o Dr. Alexandre, era ministro da saúde, e ele convidou as confissões religiosas na apresentação desta legislação sobre o álcool, e queria ouvir
a sensibilidade das confissões religiosas e de que formas elas poderiam ajudar o governo a disseminar esta mensagem contra o álcool. Então, ali saíram várias questões. Uma delas foi falada aqui, que o governo preocupa-se em escrever ali, tome com moderação. E aí dizia-se, beba com moderação. Aquela velha história que vem nos maços dos cigarros, fumar prejudica a saúde. Então, se você sabe que fumar prejudica a saúde, se você sabe que beber tem que beber com moderação, quer dizer, a mesma coisa poderia se dizer assim, se tens uma cobra dentro de casa, uma cobra venenosa, o governo diz que, olha, agarra com moderação, com cuidado. Não é possível. Não é possível. Sejamos francos. Então, na altura, durante a reunião, eu perguntei, Sua Excelência o Ministro, Excelência, eu gostaria de perceber uma coisa, com os presentes que estão aqui. Pode me indicar qual é a quantidade de álcool a partir da qual podemos dizer que até aqui está moderado? Porque o que eu sei é que a pessoa vai bebendo, não é? Depois perde o discernimento. Eu não sei se ele consegue depois ver, quer dizer, calcular essas quantidades, até aqui devo parar. Mas falou-se muito bem aqui. As fábricas de cerveja, o milho que vai para a fábrica de cerveja, a mandioca que vai para a fábrica de cerveja. Agora cá entre nós eu vos pergunto, nós com tantos problemas que temos no país, problemas de fome, custo de vida, tudo isso, precisamos de fábrica de cerveja mesmo? Não. Precisamos. Uma vez no Maputo houve uma manifestação só para ver que às vezes nós temos esta coisa de sempre. Não estou a dizer que o governo não tem suas responsabilidades, mas nós também como sociedade temos. Então, naquela manifestação vandalizaram tudo. Até era perigoso você sair com o seu carro particular, andar, apedrejavam-te. E a manifestação passou precisamente em frente da fábrica do OGM. A fábrica não foi vandalizada. E nós percebemos que é o santuário deles, então não fazem mal. As pessoas bebem. Não? Chegou o fim de semana, bem jovens, param com o carro, volume alto, estão ali nas bombas, estão a beber. Eu acho que a nossa polícia também tinha que atuar, além da poluição sonora. E ainda no Maputo houve uma reunião com o município de Maputo, estava-se a discutir a lei sobre poluição sonora. Pois diziam que as igrejas estão a poluir, quer dizer, há poluição sonora por parte das igrejas porque trazem equipamento que nem este equipamento que estão a ver aqui. Não pode, o som tem que se confinar lá dentro. E nós dizíamos, mas olha, os bêbados também todos os dias passam a noite toda a incomodar as pessoas, é poluição sonora. Por que não vão fechar? Pelo menos ali você ouve a palavra divina. E estes transmitem o quê? Só barulho só. E delinquência. Então, a corrupção, estimados irmãos, tem um custo muito elevado para um Estado. Então, não podemos dizer que a responsabilidade do Estado é só de escrever na garrafa de cerveja que, olha, beba com moderação. Não. Por quê? E eu vou vos dizer por quê. Porque quando a responsabilidade do Estado reside só na captação de receitas que vêm destas fábricas de cerveja e não se preocupa com a saúde mental dos seus filhos, é corrupção. Um mal deve ser energicamente combatido. Nós não temos vantagens de bebidas alcoólicas. Não conseguimos hoje apontar de que, olha, aquele doutor que estão a ver ali formou-se graças a bebidas alcoólicas. Não. Esse dinheiro que se gasta para essas fábricas, precisamos de escolas, precisamos de carteiras, precisamos de livros, precisamos de comida. E as pessoas devem produzir.
Isso é que é, quer dizer, tem que haver esta responsabilidade. Queremos o papel das lideranças religiosas no combate à corrupção. Então permitam que eles também façam o seu papel, porque o papel das lideranças religiosas é educar. Educar não é só transmitir conhecimentos. Educar no verdadeiro sentido da palavra, e tem que haver uma coordenação e harmonia entre todos os responsáveis pela educação. Não é só a escola, é a casa, é a família, é a sociedade, são os mídias. Os meus irmãos, o que é que acham? Que nós convidamos um líder religioso na televisão para nos falar das consequências negativas e nefastas do álcool. Ele aceita o convite, chega ali, está a falar: olha, o álcool é um mal, o álcool faz isto, o país não desenvolve por causa do álcool, tudo. Fala muito bonito, tá, acabou. Depois entra logo publicidade, beba, até porque tem uma bebida que eles chamam o quê? Quando você bebe já não anda, desliza. Light, desliza. O que é que acham que vai ficar na cabeça de quem está a assistir? É a publicidade. Então há alguma contradição aí, o que significa que nós não estamos a ser coerentes. Não estamos a ser coerentes. Então, estimados irmãos, Moçambique é um dos países com as leis, entre aspas, mais perfeitas, mais bonitas, bem elaboradas. Mas o fosso que separa entre a parte teórica e prática, isto é, a sua implementação efetiva, é um fosso muito grande. Temos leis, sim. As leis por si só não funcionam. Precisamos de quê? Mudar. A religião trabalha com o espírito do homem. Nós, quando vocês olham para mim agora assim, dizem que, olha, está ali o Saída Bibo. Vocês só estão a ver o corpo. Este corpo simplesmente é uma casa que Deus me deu emprestado para acomodar o espírito que sou eu. Quando chegar a morte, este corpo fica aqui na terra. O meu espírito vai. Esta é a razão porque quando alguém morre, depois perguntamos: olha, amanhã vou enterrar os restos mortais de fulano. Isto é resto só, resto mortal. A essência do homem está lá. E a religião começa a trabalhar lá. É por isso que eu dizia que isto é um problema cultural. Nós temos que começar a educar os nossos filhos. Os maus hábitos devem merecer tolerância zero. É isso. Quer dizer, eu não posso admitir dentro da minha casa, perante os meus filhos, negociar com eles na prática do mal. Não há negociação possível. Eu não posso sentar com meu filho: agora já tens 18 anos, então pronto, depende de ti. Eu não vou dizer que beba ou não beba. Vai depender, não negocio com ele. Sabem por quê, meus irmãos? Porque aquele filho é minha responsabilidade. Se eu educar mal, ele vai ser um mau cidadão para os outros. E eu não tenho culpa, porque eu não fiz nenhuma campanha para ser eleito, para ser pai dele. Nem ele também fez campanha para ser meu filho. Eu só fui dado como responsabilidade. Vou cuidar da minha responsabilidade. Então eu digo: olha, meu filho, aqui não há negociação na prática do mal. É preciso combater. Então, se a criança, a mesma energia que encontra dentro de casa, quando o pai determina que aqui não há prática do mal, ele deve encontrar na rua, deve encontrar na escola, deve encontrar. Só que hoje já não é assim que funciona. Então, isto precisa do envolvimento de todos nós. É verdade que nós estamos a pedir às lideranças religiosas. Sim, as lideranças religiosas, as confissões religiosas vão fazer a sua parte. Tanto a Bíblia como o Alcorão são livros repletos de mensagens educativas. É preciso transformar esta mensagem numa vida concreta. Só para terminar,
Quero vos dar um exemplo. Um jovem quer constituir família e a sociedade é composta de famílias e a base da família é o casamento. Então o jovem quer casar e vai para uma família, pede a mão da moça em casamento. A nossa mentalidade hoje como é que é? Como é que está? Os pais olham para o moço, vem da igreja, isso aqui. Qual é a tua formação? Não, estou ali no seminário, estou a ser formado para ser pastor. Não vale a pena. Só vai nos trazer Bíblias. Em casa, só vai nos trazer Bíblia. Então eu pergunto, mas o senhor... Por quê? Porque a família quer um moço simpático, não é? Pois dizem, charmoso, tem carro. Mas tu quando olhas para um moço não sabes que ele é cheio de tatuagens, ferros no corpo. Você pergunta, mas filha, de onde é que estás a trazer esta coisa? Diz que não, pai, não, estes são outros tempos. O pai está a viver de bônus, o seu tempo já passou. Este moço eu conheci na internet. Não era assim que os nossos pais faziam. Nós precisamos resgatar esses valores. Precisamos resgatar esses valores. Há uns anos atrás, quando você falasse com seus pais, pai, eu quero casar, e os pais até ajudavam, diziam, olha filho, estás a ver a família tal, que tal casares naquela família? É uma boa família. Quando o moço chegasse e manifestasse a vontade de casar, até o pai da moça perguntava, quem és tu? Quem és tu? Não estava a perguntar o nome, queria saber de que família é. A raiz. Os nossos valores tradicionais, culturais e religiosos, que se inspiravam até nas nossas crenças, estes valores foram quebrados, considerados de tabus, e matamos. Nós ainda continuamos a preservar pelo menos referências. Hoje eu consigo dizer que, olha, esta coisa aqui aprendi com meu avô, isto aqui meu pai já falava. Não é? O pai do meu pai, o meu bisavô, já falava disto. A nova geração não tem essas referências. Você pergunta hoje à nova geração, mas onde que você aprendeu isso? No Facebook, no WhatsApp. O WhatsApp é teu avô? É que lá há de tudo. Coisas boas, coisas ruins. E tu não tens a capacidade de peneirar, porque não convives com os mais velhos. Para conseguires ter essa capacidade de peneirar, saber o que escolher, vai levar tudo. E a nossa geração aperfeiçoou o mecanismo de escolhas erradas, que está na moda e não pode ser. Portanto, não é só o papel das lideranças religiosas, mas é o papel de toda a sociedade. E o governo é como um pai, e um pai deve se preocupar com os seus filhos. É preciso ver o que é benéfico para nós e trazermos para o país. Não é aceitarmos qualquer coisa. Eu sei perfeitamente, peço imensas desculpas, eu sei que estas fábricas metem muito dinheiro, sim. Estas fábricas de cerveja metem muito dinheiro, fábricas de tabaco metem muito dinheiro. A primeira vez que eu viajei para aqui, para Lixinga, vim até Nampula, de Nampula apanhei comboio, ainda não tínhamos essa estrada. Foi naquela altura, quando a estrada parecia manteiga, até um caminhão cavalo derrapava. Então, viemos, eu notei desde quando até chegar Mandimba, comecei a ver extensas terras de tabaco. E eu dizia ao meu colega, mas que tal se em vez de tabaco aqui, plantasse milho, mandioca, não seria mais benéfico? Mas este é um negócio rentável. E essas fábricas metem dinheiro, e depois, o país que não, eu quero arrecadar receitas. Arrecada receitas, mas depois vai gastar essas receitas na procura de saúde para estas vítimas do álcool, vítimas de corrupção e tudo mais. Peço perdão, quero mesmo já terminar. E eu ia mais também para a responsabilidade do governo, que é preciso ser complementada, né? Eu queria mencionar aqui
um hadith. Hadith são ditos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E ele, na sua qualidade de líder, dizia, permitam-me, vou ler este hadith em árabe, na língua litúrgica, e depois vou traduzir. Ele diz assim: Man waliya lana amalan wa laysa lahu manzilun falyattakhidh manzilan. Aquele que assumir uma responsabilidade para nós, é funcionário público esse. Aquele que assumir uma responsabilidade, ele está num setor a desenvolver um trabalho em prol da sociedade, diz, e não tem moradia, falyattakhidh manzilan, deve arranjar uma moradia. Aw laysat lahu zawja falyatazawwaj, se não é casado, não tem condições para casar, deve casar. Eu vou explicar como é que isso funciona. Aw laysa lahu khadimun falyattakhidh khadiman, mesmo até um empregado doméstico não tem, deve arranjar. Aw laysa lahu dabbatun, não tem um animal, isto é meio de transporte, falyattakhidh dabbatan, ele deve ter um meio de transporte, isto é, o Estado deve criar condições para o funcionário público matar a sua apetite de extorquir os outros. É responsabilidade do Estado. Então depois ele termina dizendo: وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ. Então tudo que o funcionário público for adquirir, quer dizer, fora daquilo que ele tem como direito, o resto chama-se traição. Ele está a trair a sua sociedade. Já viram, estimados irmãos? Estas coisas acontecem, nós já habituamos tanto, damos vários nomes, refresco, não sei o que é. Nós não podemos conviver com o mal. Eu devo me sentir como cidadão. Vou tratar qualquer coisa em qualquer instituição do Estado, devo ser tratado como tal. Eu uma vez precisei de tratar bilhetes de identidade para minhas filhas. Tenho 2 meninas. Então alguém me disse: olha, lá na fábrica onde produzem os bilhetes de identidade também tratam, vai lá tratar. Fui lá, procurei saber de todo o expediente e pronto, trouxe. E entreguei ao funcionário. Ele disse: olha, venha amanhã. Vou amanhã. Esse processo não está aqui. Mas eu deixei ontem. Disse: não está. É melhor tratar segunda via. Eu disse: mas sabe, segunda via eu tive que gastar, reconhecer, assinatura, não sei o que, cópias, isso tudo. Vou ter que passar pelo mesmo processo? Diz que não. Mas foi um dos vossos colegas que me atendeu. Diz que não, ele também hoje não veio. Então liguem para ele, para ele vir buscar, tirar o processo onde estava, a pasta. Diz que não está a atender a chamada. Então, nesse caso, prefiro falar com o senhor diretor. O diretor está ocupado, está numa reunião. Eu disse: não, o diretor fica ocupado por minha causa, porque eu sou um cidadão e ele está ali como diretor por minha causa. Como cidadão, tem que me atender. Então lá o colega que me atendeu disse assim: quem é o senhor para querer falar com o senhor diretor? Eu disse: diga a ele que é um cidadão moçambicano. Não queria. Sabem, estimados irmãos, como é que eu consegui? Isto é triste, acontece infelizmente no nosso país. Tive que tirar o meu cartão como membro do Conselho de Estado para o senhor diretor descer. Confesso-vos, em 10 minutos minhas filhas estiveram bem. A pergunta que eu vos faço: e quem não tem esse cartão vai fazer o quê? Eu quero ser tratado como cidadão. Não como presidente, não como ministro, não como diretor, como cidadão. E todo cidadão merece tratamento igual, com dignidade e respeito. Agora, por que eu tenho que tirar um cartão adicional para ele poder me tratar bem? Corrupção. Acho que não vou dizer mais nada. Pela atenção dispensada, muito obrigado.